novamente no nosso programa com o Dr. Nogara. E o escritório do Dr. Nogara é focado na prestação de serviços de advocacia trabalhista para empresas. E quantos problemas uma empresa pode vir a ter, não é, minha gente? Como acidentes de trabalho, câmeras filmadoras, que foi o assunto que o Dr. Nogara nos explicou a semana passada, dano moral e assédio sexual, que tem uma confusão entre os dois, o pessoal confunde muito, que nos próximos programas também o Dr. Nogara vai estar nos explicando, contrato de experiência, abandono de emprego e assim vai, né? Seja bem-vindo, doutor, mas quantos problemas não é que uma empresa pode ter? Obrigado, Marília, é sempre um prazer estar aqui no teu programa e realmente aquele que é empreendedor, aquele que abre uma empresa, ele sempre vai ter dificuldades aí no dia a dia dessa relação patrão-empregado. Então é bem aconselhável que ele tenha uma assessoria jurídica para ajudá-lo aí no enfrentamento dessas dificuldades, né? É verdade, né? Porque quando a gente abre uma empresa, aí os problemas podem começar a surgir, né, doutor? Bom, temos aqui perguntas que o pessoal lhe mandou, mas a dúvida principal dessa semana é sobre o empregado doméstico. Então, começo lhe perguntando, quem é o empregado doméstico, doutor Nogara? Bom, o empregado doméstico, assim, fazendo um conceito singelo dele, né, a gente pode denominar que é aquela pessoa que presta serviços de forma subordinada, né, de forma contínua, né, para uma outra pessoa ou para uma família, né, no âmbito residencial dessa pessoa ou dessa família e sem fins lucrativos, né? E uma outra dúvida, doutor, por exemplo, assim, ó, o motorista, o caseiro, o jardineiro, eles podem ser considerados empregados domésticos? Bom, para essa resposta a gente tem que mais ou menos fazer uma vinculação àquele conceito, né? O motorista, no primeiro exemplo que tu deste, né? O motorista, se ele trabalha, digamos, só para patroa no âmbito residencial, né? Ele vai ser considerado um empregado doméstico, né? Agora, se esse motorista ele trabalha para a patroa e também trabalha para o esposo dela na empresa, né, levando ele até a empresa, ida e volta, ou fazendo pequenas viagens, né, aí ele já não está prestando seu serviço somente no âmbito residencial. Aí descaracteriza a relação de doméstico e aí ele vai ser um empregador comum, regido pela CLT. Ele quando o patrão ganha com o empregado, é isso, doutor? Seja pelo fato do patrão auferir lucro, né, pela atividade do empregado, ou seja pelo fato de que, no exemplo que a gente deu, ele trabalhar fora do âmbito residencial, né? Porque o doméstico tem que trabalhar no âmbito residencial. Entendido. Outra dúvida aqui do nosso pessoal. Qual a principal diferença em enquadrar o empregado como doméstico e o outro como não doméstico? A principal diferença disso, né, e até tu tinha colocado também do jardineiro do jardineiro, do motorista e do caseiro, né? A principal diferença é o seguinte, que o empregado doméstico ele vai ter um rol de direitos mais limitados que o empregado regido pela CLT, né? Porque o empregado regido pela CLT ele vai ter direito ao fundo de garantia, ele vai ter direito a horas extras, a adicional de insalubridade, eventualmente adicional de periculosidade, adicional noturno, né? Que são direitos que não são contemplados ao empregado doméstico, né? Então essa é a principal diferença. O seletista tem um rol de direitos mais extenso do que aquele rol mais restrito de direitos do empregado doméstico. E só para complementar naqueles exemplos que tu deste, né? Por exemplo, o jardineiro, né? O jardineiro que trabalha somente na casa da patroa, né? Tranquilamente é empregado doméstico, né? Agora, se ele trabalha na casa e trabalha na empresa também, fazendo o jardim da empresa, que às vezes fica no lado da casa, né? Ele está extrapolando o âmbito residencial, ele não é empregado doméstico, né? Tá? O caseiro, né? O caseiro que trabalha num sítio de lazer, né? Só no âmbito residencial, fazendo só as atividades inerentes à residência, né? É empregado doméstico, né? Mesmo que seja num sítio fora da cidade, né? Mas digamos que ele tem alguma atividade que gere lucro para o patrão, né? Digamos que ele cuide das caixas de abelha lá
desse empregador, né? Sabe? Até de uma forma sem muito compromisso, mas cuida, né? E o patrão vai lá e vende aquele mel fim de semana e ganha, e tem lucratividade com isso, ele já não é um empregado doméstico, né? Sim. Então, quando o patrão lucra com o empregado... Quando tem a lucratividade, descaracteriza a relação doméstica. Sim, agora ficou bem entendido. Doutor, e os direitos básicos do empregado doméstico, quais são? Bom, os direitos básicos do empregado doméstico é o direito à anotação da carteira de trabalho, o salário mínimo, o qual não pode ser reduzido, o 13º salário, as férias, que são de 30 dias, não são mais de 20, como havia uma discussão, daí em 2006 veio uma lei que editou, terminando por vez com essa controvérsia, ao vale transporte e ao repouso semanal remunerado. Esses são os direitos basilares do empregado doméstico. Bom, agora, doutor, tem os seus e-mails aqui para o senhor responder para suas telespectadoras. Este é da Jurema dos Santos. Ela pergunta: sou empregada doméstica, trabalho há 15 anos sem carteira assinada. E as amigas falam para ela colocar a patroa na justiça, doutor, porque a patroa não assina carteira para ela. Então, ela pergunta... aí ela vai lhe explicar aqui que a patroa só tem um único apartamento. Então, como é que ela faz para cobrar a patroa se ela só tem um único bem, um único apartamento? O receio dela é de ganhar ação e não ter como cobrar. Isso aí, basicamente, é isso. Bom, a gente tem que fazer uma determinada advertência nesse caso, né? Tanto a empregada como a patroa, né? Muita gente entra com reclamatórias trabalhistas e ganham todos os direitos que postularam e, na verdade, depois não conseguem cobrar. Então, quanto à conveniência da dona Jurema entrar ou não com a ação, isso é um juízo que ela que vai ter que fazer, né? Tudo bem. Mas o alerta que a gente faz é que a Lei 8.009 de 90, que trata da imperabilidade do bem de família, ela abre uma exceção justamente para aquele trabalhador da residência. Então todo mundo diz, a única coisa que eu tenho é o meu apartamento, é o meu bem de família, onde eu resido, então é impenhorável, né? Todo mundo tem essa lenda aí, né? Mas, sim, eu acho que não é, doutor? Mas na verdade não é bem assim, há algumas exceções, e uma das exceções é justamente para o trabalhador doméstico, né? Então aquele trabalhador que desenvolveu suas atividades na residência, que era o bem de família, ele vai poder penhorar esse apartamento da família para satisfazer seus créditos trabalhistas. Mas a patroa pode perder o apartamento se a empregada colocar na justiça o único bem, doutor Nogara? Ela pode perder, então a orientação que se dá é que ela pague corretamente a empregada doméstica. Puxa, isso eu não sabia. Olha o perigo de não pagar o empregado doméstico, doutor. É uma informação que eu fiquei sabendo agora. E fiquei surpresa, porque, pelo que eu sei, a gente não perde o único bem, não é, doutor? Mas é expressa, essa exceção é expressamente prevista nessa lei referida. Puxa vida, olha só, né, gente? Tem que pagar os empregados domésticos para não ter problema. Aqui é uma outra dúvida, outro e-mail para o senhor. A Stephanie, ela quer saber se a empregada doméstica tem direito ao seguro-desemprego. Bom, o seguro-desemprego, na relação do empregado doméstico e patrão, ele trata-se de uma faculdade, não uma obrigação, né? Ao contrário daquele empregado da CLT, um empregado comum, né? Então, se o patrão e o empregado negociarem a instituição do regime do FGTS lá no começo do contrato, tá? A partir do momento em que eles pactuaram isso aí, né, o empregador não pode voltar atrás, né? Ele negociou o FGTS, vai ter que pagar o FGTS até o final do contrato, né? Se durante 15 meses esse empregado ficou vinculado ao FGTS, lá no final da relação de emprego, ele for despedido sem um justo motivo, que se fala despedido sem justa causa, aí esse empregado vai ter direito ao benefício do seguro-desemprego, né? Agora, aquele empregado doméstico que nunca foi instituído, nunca pactuou, nunca negociou com o seu empregador, com o seu patrão, o regime do FGTS lá no início do contrato, esse empregado doméstico não vai ter direito ao seguro-desemprego. Temos mais 3 e-mails, pode ser, doutor? Claro. Cansar o doutor hoje. Bom, mais outro aqui da dona Eleusa, ela tem 65 anos e mora no Sarandi. Minha empregada doméstica tem faltado bastante, 2 ou 3 vezes por semana. Ela me traz uns atestados do postinho. Eu tenho que pagar estes dias que ela tem faltado, mesmo ela me apresentando um atestado? Bom, mais uma diferença entre um empregado doméstico e um empregado seletista, um empregado comum, tá?
é que o auxílio-doença, no caso do empregado doméstico, e isso é uma dúvida bem recorrente, que volta e meia as pessoas nos questionam acerca disso. Nesse caso aí, o empregador doméstico pode... Ele não vai pagar essas faltas abonadas por atestado médico do empregado doméstico, porque o auxílio-doença para o empregado doméstico é devido desde o primeiro dia, ao contrário do empregado comum, tá, em que os 15 primeiros dias são custeados pela empresa, né? O empregado vem e diz, o meu patrão está aqui, meu atestado, postinho, né? O empregador, nesses primeiros 15 dias do empregado comum, ele vai custear. E depois, posterior ao 15º dia, quem vai custear vai ser o INSS. No caso do doméstico, desde o primeiro dia, o auxílio-doença é custeado pelo INSS. Então, o empregado tem o prazo de 30 dias desde da ocorrência da doença, do começo da doença, para postular esse benefício, auxílio-doença, perante o INSS. Muitas informações que a gente não sabe. Outra dúvida aqui, doutor, da Patrícia, ela lhe pergunta: a minha empregada doméstica está grávida, posso mandá-la embora ou ela tem estabilidade? A estabilidade gestante, ela foi concedida pela Lei 11.324 de 2006, também às empregadas domésticas, né? Desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Então, a empregada doméstica tem essa estabilidade gestante, né, por lei assegurada, e o que vai ocorrer? Se ela pode despedir, essa que foi a pergunta, né, se ela pode despedir, mandar embora, né, tá? Ela pode mandar embora, pode fazer a despedida, né? No entanto, ela vai ter que indenizar esse período estabilitário, né? Digamos que se a lei está dando a estabilidade desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, digamos que quando ocorreu o parto, ela faça a despedida dessa empregada, esses outros 5 meses que ela estaria estável, a empregadora vai ter que pagar os salários de 5 meses. Outra pergunta aqui da Patrícia, quase foi a mesma pergunta. A empregada doméstica tem direito à licença gestante, quem é que paga? Tem direito à licença gestante, né, no período de 120 dias, né? E esse benefício é pago diretamente pelo INSS, né? E aqui cabe fazer uma ressalva no sentido de que a mãe adotante, né, aquela, não só a mãe biológica tem direito à licença maternidade, né? Também a mãe adotante, ou seja, aquela que adota um filho até 1 ano, ela vai ter direito, o filho com idade até 1 ano, vai ter direito a 120 dias de licença, né? Se o filho for de 1 a 4 anos, essa licença cai para 60, e se o filho for de 4 a 8 anos, essa licença é reduzida para 30 dias. Olha só, quantas dúvidas, né? Quantas dúvidas e quanta coisa a gente não sabe, né, doutor? Por isso que a gente precisa de um advogado para nos esclarecer e para a gente não ter mesmo maiores problemas, não é, doutor Nogara? É verdade. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente não sabe. É verdade. Então, lhe espero no programa que vem, a semana que vem. Tá, obrigado. Vai ser um prazer retornar ao teu programa. Obrigada, doutor. Bom, gente, vou deixar para vocês o e-mail do Dr. Nogara, quem quiser mandar dúvidas para o doutor, que ele responde aqui no programa, que é nogara@via-rs.net. O escritório do Dr. Nogara fica na Borges de Medeiros, 2105, sala 805. Fica próximo ao shopping Praia de Belas, no prédio do Hotel Intercity. Também vou deixar para vocês o telefone, claro, do doutor que está no vídeo, 3391-2242, e também o site, que é nogara.com.br. E a semana que vem, novamente, compromisso e responsabilidade, aliás, defendendo os nossos direitos com o doutor Nogara.